E se a verdadeira loucura não estivesse em quem é sensível demais, mas em quem perdeu totalmente a capacidade de se comover? E se, em vez de nos comovermos com a pureza, passássemos a odiá-la, porque ela expõe demais quem nos tornamos? Em O Idiota, Dostoiévski nos apresenta o príncipe Mishkin, um homem aparentemente deslocado, estranho, até mesmo patético aos olhos da sociedade. Mas por trás desse olhar ingênuo e coração exposto há algo raro, um ser humano verdadeiramente bom. Um homem que não sabe jogar, que não sabe mentir, que não tem ambição. E por isso é chamado de idiota. Este vídeo não é apenas sobre literatura, é sobre nós, sobre a forma como uma sociedade endurecida trata quem não se protege, sobre o desprezo disfarçado que sentimos por quem não quer competir, e sobre o destino trágico daqueles que tentam viver com o coração aberto em um mundo que exige máscaras. Parte 1. Quem é o idiota? O último homem bom. O príncipe Lev Nikolaevich Mishkin não é um personagem comum. Ele é o que Dostoiévski chamou de um homem absolutamente bom. Mas em vez de ser admirado, ele é ridicularizado. Em vez de ser ouvido, é ignorado. Em vez de ser acolhido, é visto como um problema, ou pior, como uma ameaça. Mishkin sofre de epilepsia, tem uma aparência frágil e se comporta com uma honestidade quase infantil. Mas é justamente essa fraqueza aparente que revela a força mais rara de todas, a coragem de ser puro num mundo contaminado. Ele não joga o jogo social, não manipula, não mente, não se arma. Ele ouve, compreende, perdoa. E isso o torna perigoso, porque mostra o quão distantes os outros estão da própria humanidade. Ao ser chamado de idiota, Mishkin nos revela algo incômodo. Talvez a sociedade tenha se tornado tão doente que a verdadeira saúde pareça loucura. Parte 2. A bondade como escândalo. Quando o puro incomoda. Existe algo profundamente desconcertante na presença de alguém verdadeiramente bom. Não estamos falando aqui da bondade performática, estratégica, que busca aprovação ou autopromoção, mas daquela bondade silenciosa, desinteressada, que simplesmente é. É essa pureza que Mishkin encarna, mas em vez de inspirar, ele incomoda. Porque a presença de alguém assim serve como espelho, um espelho que revela o quanto nos tornamos cínicos, fechados, indiferentes. Diante de Mishkin, os personagens de Dostoiévski sentem vergonha, mas não admitem. Então atacam, ridicularizam, tentam encaixá-lo nos mesmos jogos sujos que dominam suas próprias vidas. Quando não conseguem, desconfiam. E, finalmente, rejeitam. Mishkin é o tipo de pessoa que oferece perdão onde os outros querem vingança, que estende a mão quando seria mais conveniente virar o rosto, que se importa, mesmo quando isso não traz nenhum benefício. E isso, para muitos, é insuportável, porque expõe, porque constrange, porque nos obriga a olhar para dentro. A sociedade não sabe o que fazer com alguém assim, porque ele não é útil, não é competitivo, não se adapta às regras. Sua bondade não tem lógica para um mundo que mede valor por status, aparência e poder. É aí que Dostoiévski nos dá um aviso sombrio. O bem, quando não é compreendido, vira ameaça. E o inocente, quando não se protege, vira vítima. Parte 3. O amor como tragédia. Mishkin e o espelho do afeto. O príncipe Mishkin ama, mas ele ama de um jeito que o mundo não entende. Seu amor não é possessivo, não é uma busca por controle, não é uma carência disfarçada. É um amor compassivo, que vê o outro em sua totalidade, inclusive em sua dor. É por isso que ele se envolve com duas figuras femininas complexas, Nastassia Filipovna, uma mulher profundamente ferida, e Aglaya, símbolo da pureza idealizada. Mishkin tenta amá-las com compreensão, sem querer moldá-las, sem exigir nada em troca. Mas esse amor, que seria a cura, acaba se tornando mais uma ferida. Nastassia está tão destruída por dentro que não acredita merecer um amor assim.
Ela rejeita Mishkin, sabota qualquer possibilidade de felicidade e se afunda em relacionamentos autodestrutivos. O amor puro, para ela, é doloroso demais, porque toca na ferida da própria indignidade. Aglaya, por outro lado, admira Mishkin como se ele fosse um ideal, quase um santo. Mas ela também não consegue lidar com sua humanidade frágil. Quando percebe que ele é real e não apenas um símbolo, ela se decepciona. O amor de Mishkin, então, não floresce. Não encontra espaço. Ele ama, mas não é compreendido. Ele oferece luz, mas encontra corações ofuscados demais para recebê-la. Dostoiévski mostra que o amor verdadeiro pode ser trágico quando não encontra maturidade emocional no outro, e que a bondade, mesmo quando cheia de amor, não é suficiente para curar quem se recusa a ser curado. Parte 4. A loucura da normalidade. Quem aqui é realmente doente? O príncipe Mishkin sofre de epilepsia. Aos olhos da sociedade, ele é doente. Sua fragilidade física, seus lapsos e sua forma pouco convencional de se expressar fazem com que o classifiquem como alguém fora do padrão, um idiota. Mas Dostoiévski, sempre provocador, vira essa lógica de cabeça para baixo. Será que Mishkin é o louco? Ou é o mundo que adoeceu? Ao redor do príncipe estão figuras dominadas por jogos de poder, vaidade, ciúmes, rancores e mentiras. Pessoas que usam máscaras, manipulam situações, ferem e se ferem. Eles são considerados normais, adaptados, socialmente funcionais. Mas sua sanidade é apenas aparência. Sob o verniz civilizado, há um caos emocional não tratado, um vazio espiritual camuflado por títulos e etiquetas. Mishkin, com todos os seus defeitos, é o único que ainda sente genuinamente, que ainda se emociona com a beleza, que se entristece com o sofrimento alheio, que não se envergonha da compaixão. E é justamente isso que a sociedade interpreta como doença. Essa inversão, o sensível como doente, o insensível como saudável, é um dos aspectos mais profundos da obra. Dostoiévski nos convida a refletir. Será que o que chamamos de normalidade não é, na verdade, uma loucura socialmente aceita? E será que a verdadeira saúde emocional não exige justamente aquilo que temos perdido? Empatia, escuta, humildade? Parte 5. A sociedade que destrói o inocente. Reflexo de um tempo sombrio. Em O Idiota, Dostoiévski não apenas constrói um personagem, ele denuncia uma estrutura. O romance é, em muitos sentidos, um retrato da falência moral de uma sociedade que já não sabe reconhecer o bem. O destino de Mishkin não é trágico por acaso. Ele é inevitável. Porque em um mundo baseado na competição, na vaidade e no ego, não há espaço para quem vive com o coração desarmado. A inocência, quando não é compreendida, é destruída. A pureza, quando não é protegida, é esmagada. A bondade, quando não é valorizada, é vista como fraqueza. Dostoiévski nos mostra como o sistema social é uma máquina de moer almas sensíveis. Aqueles que não se adaptam aos jogos de aparência e manipulação são empurrados para as margens ou para a loucura. E o mais perverso é que os responsáveis por isso se consideram normais, até virtuosos. Como se a crueldade velada fosse uma forma de força. Como se o cinismo fosse uma inteligência. Essa é talvez a crítica mais cortante do autor. Vivemos em uma época onde ser verdadeiramente humano é uma desvantagem. O príncipe Mishkin termina a história arrasado, não por culpa sua, mas porque o mundo ao seu redor é incapaz de recebê-lo. E essa rejeição à bondade é, no fundo, um retrato da nossa própria crise. Porque o idiota, afinal, somos nós. O espelho, que evitamos o idiota, não é apenas um romance sobre um homem bom em meio a pessoas más. É um espelho cruel, um retrato incômodo daquilo que nos tornamos e do que deixamos de ser.
O príncipe Mitkin nos confronta porque representa aquilo que perdemos: a sensibilidade, a fé no bem, a coragem de ser íntegro num mundo de máscaras. Mas em vez de inspirar, ele nos constrange, porque, no fundo, sabemos que traímos essa parte de nós, aquela parte que um dia acreditou na pureza, na compaixão, na beleza das pequenas coisas. Hoje nos blindamos. Preferimos rir da ingenuidade do outro do que reconhecer a nossa covardia emocional. Dostoiévski, com sua genialidade sombria, não aponta o dedo. Ele entrega um espelho e nos pergunta: você ainda é capaz de reconhecer a beleza do bem? Ou já se acostumou tanto à frieza que o calor da bondade parece insuportável? Talvez, no fim, o verdadeiro idiota não seja Mishkin, mas todo aquele que abandonou sua alma para se adaptar ao mundo. Se esse vídeo te provocou, tocou ou te fez pensar, não esqueça de deixar seu like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E agora quero ouvir você. O que esse personagem desperta em você? Comenta aqui embaixo. Sua visão é sempre bem-vinda.